sabiam que eu tinha ferimentos internos, mas não podiam se preocupar muito com isso, e eu me abrir de qualquer maneira. Bem, o que aconteceu, e eu descobri mais tarde, é que enquanto minha coluna estava sendo aberta para a cirurgia, eu sangrei até a morte na mesa de operação. E eu? Não sabia disso. Mas assim que eu saí do meu corpo, havia tanto sangue, né? Eu vi meu corpo na mesa. E eu me lembro de pensar, parece a guerra civil aqui. Você já viu aqueles filmes em que membros das pessoas são decepados e há sangue por toda parte? Eu fiquei chocado, achei horrível. Hoje estamos conversando com a experienciadora Trícia Barker. Como você está hoje? Oi, estou ótima e feliz por estar aqui. Estou muito feliz e emocionada em te receber. Eu tenho um pouco de entendimento sobre sua história, mas quero aprender mais e tenho tantas perguntas para você. Vamos começar com o que estava acontecendo em sua vida antes da sua experiência de quase morte? Antes da minha experiência de quase morte, eu era um estudante universitário. Hoje, ensino estudantes universitários. Então, a cada semestre, eu sou lembrada de como é isso, sabe? A ansiedade, e eu estava prestes a me formar. Por pouco, porque eu festejava muito. E eu estava organizando minha vida naquele último semestre. Eu estava correndo muito e estava a caminho desta corrida, que era um símbolo de realmente deixar a dor do passado ir embora, sabe? Avançando para uma nova vida e sendo realmente mais forte. Então é meio irônico que, a caminho para correr essa corrida, eu tive esse acidente enorme que mudou minha vida e me reorientou em direção à luz. Mas não foi assim que parecia no momento. Sabe, no momento foi basicamente uma colisão frontal e foi aterrorizante. Quer dizer, eu nunca tinha quebrado um osso, mas lá estava eu neste carro e eu sabia que algo Estava massivamente. errado. Eu estava caído para um lado, não conseguia levantar meu corpo, não conseguia tirar minha carteira de motorista, o seguro do porta-luvas. Foi horrível. Foi aí que tudo começou. Basicamente, eu era um estudante universitário. Sim, meu Deus. Consigo imaginar o quão assustador isso foi. Estou surpresa que você pensou na carteira de motorista e seguro. Eu também estava esperando para ver quem iria parar. Agora, paro na rodovia se eu for o primeiro no local do acidente. Quer dizer, você tem que parar. Mas mesmo se houver algumas pessoas e eu for uma das primeiras, nós paramos simplesmente porque eu preciso dizer às pessoas para não se moverem se estiverem seguras dentro do carro, e que é realmente importante se você tiver algum tipo de lesão no pescoço ou nas costas, que você espere até a ambulância chegar. Mas sim, está lá, mas felizmente a terceira pessoa no local parou e a terceira pessoa aconteceu de ser uma enfermeira e ela entendeu que eu estava com muita dor e ela e o namorado dela correram. Isso foi nos anos 90. Então o namorado dela correu para, você sabe, chamar uma ambulância e ela esperou comigo. E essa foi a primeira vez em vários anos, sabe? Eu era muito independente na faculdade e pagava o meu próprio caminho, eu tinha muitas bolsas de estudo. E eu me lembro de pensar, isso não depende mais de mim. Durante toda a minha vida, preciso renunciar ao controle. Tudo depende do que todos fazem a partir deste ponto. E isso foi o mais perto que eu cheguei. Eu era agnóstico na época em relação a entregar minha vida a um poder superior. Quer dizer, eu cresci em uma igreja evangélica e orei brevemente. Se existe um Deus, por favor, me ajude a sair dessa situação horrível da qual só quero fugir. Sabe, era tudo que eu pensava antes da cirurgia. Sim, então você estava no acidente, você ainda estava consciente quando a ambulância veio te buscar. Sim, então eu não tive minha experiência de quase morte até muito depois. Quando entrei na cirurgia, eles sabiam que eu tinha quebrado minhas costas em vários lugares e sabiam que eu precisava de cirurgia. Mas isso é Austin, então é uma cidade universitária. Muitas pessoas estão tendo acidentes, sabe? E então a cirurgiã que acabou operando em mim já estava de plantão há 40 horas e ela teve que ir para casa, tirar um cochilo, jantar e depois voltar e operar em mim. E então, 17 horas depois, eles me levaram para a cirurgia.
Então eu estava apenas em um estado de tumulto e raiva e tristeza. E você sabe, membros da família tinham vindo e ido da cena e estavam esperando, você sabe, pela minha cirurgia. E quando fui levada para a cirurgia, eles sabiam que eu tinha ferimentos internos, mas não podiam, você sabe, se preocupar muito com isso. Eles iriam me abrir de qualquer maneira. Bem, o que aconteceu, e eu descobri mais tarde, é que enquanto minha coluna estava sendo aberta para a cirurgia, eu sangrei até a morte na mesa de operação. E não sabia disso. Mas assim que eu saí do meu corpo, havia tanto sangue e eu vi meu corpo na mesa. E eu me lembro de pensar, uau, parece uma guerra civil aqui. Sabe, você já viu aqueles filmes, sabe, onde os membros das pessoas são cortados e há sangue por toda parte? Eu estava tipo, uau, isso é horrível e isso não pode ser bom. E ainda assim, ao mesmo tempo, havia uma distância, já olhando para o meu corpo como, é aquele corpo, e então eu estava tipo, nós continuamos. E eu entendi imediatamente que minha forma espiritual estava fora do meu corpo e que havia essa nova realidade com a qual eu estava interagindo. E, sabe, as pessoas sempre dizem como poderia ser um sonho. Poderia ser uma alucinação. Não, isso era outra realidade. Então, isso é, sabe, 5 dimensões, 6 dimensões, 10, como você quiser chamar. Era uma nova realidade dimensional, porque eu estou olhando para o mundo 3D e estou dizendo: há anjos atrás dos cirurgiões, e eles estão trabalhando através das cenas e estão enviando luz ao meu corpo espiritual e ao meu corpo físico. Eles estão interagindo comigo, a mais lá fora. Eu já podia sentir isso naquele momento fora da minha forma. Então eu estava absolutamente convencida, né, apenas naqueles primeiros momentos, que eu não era mais agnóstica. Sim. Sabe de uma coisa? Estou tão curiosa sobre isso e você articula tão lindamente essa experiência de sair do seu corpo. É isso que me deixa curiosa. Quando você saiu, sua consciência se expandiu instantaneamente. Em outras palavras, você sentiu que tinha muito mais informações sobre nosso sistema de realidade do que tinha antes? Sim, imediatamente. E essa foi a parte estranha, foi como, agora eu me lembro, sabe como é? Parece que esquecemos tanto dentro desses corpos, e acho que é Evan Alexander quem fala sobre o corpo ser um limitador da consciência. Então, no minuto em que saímos desses cérebros, desses olhos, corpo, de repente nossa consciência é muito maior apenas nessa parte inicial de uma experiência de quase morte. Mas os anjos também estavam me enviando informações imediatamente. Então eu me senti calma. Sabe, algumas pessoas têm experiências de quase morte angustiantes, mas como os anjos estavam lá, eu apenas senti admiração e empolgação. E eu me senti quase honrada por eles terem tirado um tempo para estar comigo. Como se fossem incríveis seres de luz com cerca de 2 a 2,5 metros de altura, sem gênero definido. O cabelo deles era um pouco como o meu, mas meio ondulado e cheio de luz. E eles não eram masculinos ou femininos. Eles tinham esses olhos incríveis, cheios de luz, que eram ao mesmo tempo curativos e inteligentes. E a telepatia é como as coisas são comunicadas lá, o que faz sentido, porque se você pensar em todas as diferentes línguas, a telepatia parece ser uma maneira mais fácil de se comunicar. Mas no minuto em que eles se comunicaram comigo, eu sabia que ia andar, eu ia ficar bem, que essa cirurgia seria bem sucedida. Mas então eu ouvi aquele som familiar de, agora o monitor está com linhas planas. E eu sabia que estava morta. Isso estava fora do corpo e eu estava morta. E eu não queria ver como eles iriam me reviver. Lembro-me apenas de pensar que existiam outras coisas que eu queria ver além disso. E então, eu sabia intuitivamente, né? Se você pensa que você consegue experimentar isso. Então eu atravessei as paredes do quarto e saí para o corredor. Vi meu padrasto pegar uma barra de chocolate, fui para o céu noturno e eu senti imediatamente uma grande paz, quase conectada com qualquer pessoa e todos que eu conhecia, mesmo em pequenas interações. E eu apenas senti minha alma dizer: Eu te amo, tenha uma ótima vida. Se eu não voltar, sabe, não se preocupe com isso. Mesmo que os anjos tivessem me dito que eu voltaria quando eu estava voando fora do hospital, eu já estava pensando, eu tenho que voltar para aquele corpo. Talvez não como uma exigência, sabe? Tipo, e se eles estiverem tentando e errarem, sabe? Tipo, eu posso simplesmente ficar aqui fora. Isso é divertido.
E essa sensação de liberdade foi realmente o que senti primeiro. Quer dizer, nós sempre olhamos para os pássaros e para o céu, e foi imediatamente isso que eu senti, como se eu pudesse voar, sabe? Eu posso fazer parte deste mundo de uma maneira diferente. E foi divertido. E então eu estava neste cosmos cheio de belas estrelas, as imagens do telescópio que estão voltando agora, algumas delas me lembram tanto de onde eu estava naquele reino, o que é bizarro. Porque é como se em alguns segundos eu estivesse a milhões de anos-luz de distância da Terra. Sabe, isso é impressionante, mas foi o que aconteceu. E enquanto eu estava flutuando lá, senti essa inteligência se aproximando de mim. E eu não diria que era Deus ainda, era como a inteligência do universo. Eu cheguei ao que eu sabia ser Deus, mas isso era como um pedaço de Deus, ou o pedaço da inteligência de Deus se aproximando de mim, mostrando-me diferentes coisas sobre a minha vida. E sabe, eu era um pouco julgadora. Eu fui criada por pessoas que eram muito julgadoras, sabe? Se você não fosse da religião delas, então você era julgado. E então eu também fui intimidada e enfrentei muitos julgamentos na vida. Então eu acho que internalizei isso e me tornei exclusiva e julgadora à minha maneira, e sabe, sem realmente ver o erro disso. Mas uma das coisas que eu vi da luz foi olhar para o coração das pessoas, que o coração das pessoas importa, não a maneira como se vestem, não a apresentação, que o coração delas importa. E quando eu vi a bondade no coração de certas pessoas, fiquei humilhada. Fiquei triste com a maneira como havia agido. E eu não era uma pessoa má. E ignorei algumas pessoas como se não fossem importantes para mim. E eu vi o quão tolo isso era e como as pessoas realmente estavam orando por mim e se importavam comigo. E eu nem mesmo tirei um tempo para conhecê-las. E quando eu vi isso, eu pensei: ah, eu vou voltar, eu serei diferente. Eu vou conhecer as pessoas, eu realmente, sabe, vou me importar com as pessoas. Essa foi a minha primeira percepção. E então eu comecei a ver coisas diferentes e elas pareciam grandes mensagens. Uma delas era que o amor é tudo o que importa, é tudo que você leva consigo. Lembre-os de ir à natureza e ser como uma criança pequena. E quando ouvi ser como uma criança pequena, me lembrei de como a vida era alegre quando eu era criança e como a fé era fácil. Era simplesmente apenas se conectar a Deus ou estar lá com Deus. Quando criança, tive experiências espirituais e sabia que eram reais. E eu pensei sobre isso e pensei em quão perto da natureza eu estive quando criança e como a vida era mágica, mesmo que eu tivesse tido uma infância difícil de certa forma, né? Ainda era mágica por causa da natureza e por causa da fé e por causa de muitos elementos. Bem, olhando para isso, percebi, ok, seja como uma criança pequena, mas então rapidamente eu estava neste reino que parecia o céu ou nossa ideia do que seria o céu. Perfeito? É a maneira como eu descrevo. Não havia nada de errado com isso. Era absolutamente lindo. Então você sabe como você sai na natureza e pode ver que parte de uma árvore está morta, ou parte do gramado está marrom, ou há coisas que estão morrendo, coisas que estão nascendo. Tudo estava vivo, 100% com vida, nada estava morrendo. Tudo era eterno naquele espaço e lindo, todo o gramado era profundamente verde. Parecia até haver um vento, tudo parecia estar balançando com essa alegria. Meu avô estava lá e ele era a única pessoa que havia morrido até aquele ponto e que eu era próxima. E ele se refez. Ele havia morrido de leucemia. E eu me lembro dele estar muito magro e com aparência doente quando morreu. Mas lá ele parecia ter cerca de 35 ou 40 anos. Eu reconheci seu rosto, seu maxilar, e ele simplesmente irradiava vida, alegria e amor. E eu estava feliz em vê-lo e em vê-lo saudável. E essa é uma parte que as pessoas frequentemente perguntam sobre minha experiência de quase morte. Eles não entendem completamente por que haveria um caminhão lá, mas esse caminhão era simbólico. Qualquer coisa que você imagine em ser, você pode experimentar lá. E meu avô queria fazer o que fazíamos quando eu era criança, que era eu sentar na traseira do caminhão e ele dirigir pela grama. E então eu fiz isso, sabe? Mesmo naquela época. E o caminhão era simbólico porque ficava no meu quintal no ensino médio e estava se deteriorando. E era este lindo caminhão azul Ford dos anos 50. E meu pai deveria ter reformado e, sabe, mantido em bom estado. Valeria uma fortuna agora, sabe? Mas
Mas está lá no céu e no céu. Este caminhão era lindo, absolutamente incrível, e nós apenas dirigimos por um tempo juntos. E em algum momento ele olhou para mim e foi quase como se eu pudesse ler sua mente. E ele estava pensando que ela pode não conseguir, sabe? Meu corpo lá embaixo. E ele disse: Você quer seguir em direção a Deus? E eu disse: Sim. E à medida que comecei a partir e ir em direção a Deus, todas as dores desta vida simplesmente se dissiparam. Foi como se nunca tivesse ocorrido. E há uma citação que eu amo que diz que toda tristeza desta terra é curada no céu. E eu acredito nisso porque estava começando a sentir. E eu estava começando a sentir como era. Não importava. Toda a alegria me foi devolvida. Todo o poder me foi devolvido. Toda a inocência me foi devolvida. Conforme me aproximava de Deus, senti as orações das pessoas tentando me trazer de volta. E eu me lembro de pensar: não se preocupe, está tudo bem. Se eu não voltar, sinto suas orações, mas preciso chegar a Deus. Deus está bem aqui em cima. E enquanto eu estava viajando em direção a Deus, o amor era quase avassalador. E em algumas entrevistas eu chamei isso de uma bomba atômica de amor porque era tão poderoso. Era algo que você não pode comparar com nada aqui. Não há caso apaixonado, não há amor parental por uma criança. Não há amor que seja comparável. É como todo o amor do universo direcionado a você. E quando você sente isso, sabe que isso não é uma ilusão, isso não é, isso é a verdade. Sabe, essa é a verdade absoluta, esse amor é o que Deus é. E quanto mais eu me aproximava, mais eu queria ficar. Nesse momento, decidi que não iria voltar. Isso é ótimo. Foi quando essa espécie de parede energética foi colocada na minha frente e eu a atingi. E eu estava tipo, não, eu não quero voltar. E Deus disse: olhe para baixo. E a maneira como a voz soou, sabe, a voz de Deus, era uma vibração. Era uma vibração inegável que meio que reverberava em mim. Era mais masculina do que feminina? Talvez, mas era simplesmente poderosa. Eu não posso dizer o que era além de que abalou minha alma até o núcleo. E quando olhei para baixo, vi todas essas almas caminhando ao longo de um rio. Algumas estavam cobertas de luz, algumas estavam na luz, e parecia que a luz de Deus estava descendo em direção a elas. E eu vi medo, depressão, raiva, qualquer emoção que impedia as pessoas de apenas experimentar o amor de Deus como essa sombra ao redor delas. E Deus disse: Você vai ensinar nas escolas e vai lembrar as pessoas de estarem na luz do que amam e de se moverem na direção de suas paixões e não serem interceptadas pelo medo. Eu realmente discuti com Deus por um instante. Pensei: não, cresci pobre, não quero ser professor, eles não ganham bem. Ou, sabe, eu sou feminista, eu não quero uma carreira tradicional. Isso não é o que eu quero fazer lá embaixo. E Deus meio que riu, tipo, sério, você vai discutir comigo. E eu senti minha alma meio que se amontoando e sendo jogada de volta para o meu corpo. Então era como se toda essa escuridão, sabe, se comprimisse ao meu redor. E então eu estava de volta ao meu corpo e as enfermeiras estavam me dando pedaços de gelo. Oh, uau. Que experiência extraordinária. Olhando para trás, agora deve ser quase mágico que você teve isso. Sim. É. Agora, aqui está uma pergunta que eu tenho para aqueles que tiveram EQMs. Onde você acha que estava? Em outras palavras, quando você saiu, se elevou do seu corpo e você mudou e você foi capaz de ver os anjos e você entendeu e sua consciência se expandiu, como você acha que isso acontece? É apenas uma mudança de frequência. Você acha que é apenas uma realidade ligeiramente diferente? Qual é a sua percepção disso agora? Agora eu acho que tempo e espaço são relativos e eu acho que o tempo colapsou e o espaço colapsou, que não havia tempo nem espaço. Havia apenas o momento eterno e a consciência. A frequência era mais alta e diferente. Não consegui identificar quem você entrevistou, pois a informação está incompleta no texto fornecido. Jeffrey Olsen. E ele fala sobre amar seu filho no além e como isso parecia tão real. E ele fez aquela pergunta de que eles são apenas uma vibração mais alta.
Então, sim, podemos manifestar coisas aqui, mas às vezes demora tanto, sabe? É apenas um trabalho duro lá. Eu poderia passar de ser um espírito de 20 anos para uma criança, sabe? Para uma criança de 5 anos, quando conheci meu avô naquele reino. Então, qualquer coisa que você pense que pode fazer instantaneamente. E eu acho que é importante para as pessoas perceberem, para pensar sobre o que eles querem fazer na vida após a morte, o que você quer experimentar, sabe? Como você quer passar seu tempo lá. E para essa pergunta, eu acho que é aqui, agora mesmo. Eu acho que toda essa bela energia está bem aqui, mas não nos sintonizamos com ela com frequência suficiente. Não tiramos tempo para trazer esse céu à terra bem aqui, agora mesmo. Que quando tiramos um tempo para meditar, centralizar essa luz ao redor de nossas casas, de nós mesmos, de nossas vidas, e deveríamos fazer isso todos os dias, estamos nos conectando com esse reino celestial, que é uma experiência mística, simplesmente meditar sobre o céu, e isso traz mais luz aqui. Você consegue agora encontrar essa vibração novamente? Sim, e o que eu digo às pessoas? É que se estou estressada, se estou com raiva, se estou com fome, cansada, sabe? Como qualquer outra pessoa, não vou conseguir chegar lá muito facilmente. Mas eu medito desde 94. Então, o que eu acredito é que eu pulei muita coisa do processo, sabe? Como algumas pessoas trabalham muito tempo na vida para chegar a este ponto com a meditação. Acho que posso mergulhar muito rápido. Se muita coisa está acontecendo na vida, pode me levar de 10 a 40 minutos, especialmente se eu estiver muito estressada, para chegar ao ponto em que eu sinto a presença de Deus. Houve algumas vezes na vida em que passei por coisas muito traumáticas após minha experiência de quase morte, e eu entrei em meditações de 8 horas. Levou esse tempo todo, sabe, para chegar a Deus, e Deus estava tão distante, sabe, após um trauma muito, muito profundo. Então, eu tenho muita empatia por pessoas que passam por coisas horríveis na vida, mas eu sei que a meditação é curativo para o sistema nervoso e nos permite nos conectar. Sinto que se não tivesse continuado minha prática de meditação, teria sido mais difícil. Eu sou perfeita, sabe? De maneira alguma, eu apenas me conecto a Deus e, sabe, trago alegria para o mundo. Mas eu penso quem eu seria sem essa experiência. Eu realmente reflito sobre isso. Eu teria apenas todo esse falatório e toda essa raiva e toda essa vida sem essa fuga, sabe, para esse reino que me lembra de toda essa alegria, toda essa beleza, toda essa cura que é possível. Então eu estou muito. Que tá bem ali, tá bem ali. Sim, sim. Você acorda no hospital após uma experiência extraordinária. Eu quero fazer essa pergunta antes de passarmos para como foi a sua vida depois disso. Eu ouvi várias pessoas dizerem que é mais real do que a realidade. Isso parece como, quase como um recorte de papel ou uma realidade de 10% comparada a isso. Você pode descrever isso um pouco? Eu sei que para mim há momentos em que eu sinto que não estou completamente no meu corpo, como se eu fosse quase uma marionete, sabe? Se estou movendo o fantoche. Você pode tentar descrever como isso parecia muito mais real do que isso parece, sim? Meu primeiro pensamento foi: isso é teatro. Quase como se fôssemos essas almas que vestem essas fantasias, esses corpos, e brincamos com histórias para aprender uma lição. Isso é o que parecia para mim, como se as almas fossem apenas jogadas e não é a sua verdadeira identidade, o corpo não é a sua verdadeira identidade, é apenas uma fantasia. E esse foi o meu primeiro pensamento. E então eu fiquei tipo, por que não estamos cientes dos anjos? Por que não estamos cientes, sabe, da nossa missão? Por que a esquecemos? Por que há tanto esquecimento dentro do corpo? E por que é tão denso e difícil aqui? Sabe, isso foi algo com que lutei por muito tempo, mas eu retive tudo da minha experiência de quase morte, quase tudo, sabe? Como há pessoas que demoram muito tempo para se lembrar, mas eu estava com tanto medo. Eu fiquei no hospital por 10 dias e toda a morfina e toda a dor física me fariam esquecer que comecei a escrever imediatamente e não queria perder nada porque era importante para mim.
eu não percebi que nunca esqueceria, sabe? Isso não é algo que você pode esquecer. Sim, então você acorda no hospital, teve essa experiência extraordinária, como você se recupera disso e vai ao supermercado e faz sua lavanderia e Não. muito bem sucedido. Tenho pena das pessoas que têm um ataque cardíaco e depois voltam ao trabalho uma semana depois. Isso seria tão chocante. Sou incrivelmente sortuda por ter passado 9 meses, quase um ano, na cama porque estava em um gesso corporal, sabe? Eu tinha quebrado vários ossos. Eu tive que aprender a trabalhar novamente. E então, na minha cama, em casa, bem, até mesmo no hospital, aqui está o quão estranha eu era para a maioria das pessoas. A cirurgiã gostava de mim porque eu perguntei a ela sobre o carro que ela dirigia. Ela dirigia um BMW. E eu perguntei a ela se ela gostava. Ela era uma cirurgiã jovem, então eu me lembro de pensar: ó, legal. Sabe, aqui está uma mulher que se tornou bem-sucedida, deixe-me perguntar sobre a vida dela. Eu estava perguntando a ela quanto tempo fiquei morta e falando sobre várias coisas. Percebi que ela recuou, quase como se não quisesse que eu falasse sobre isso. E eu entendi, eu conseguia ler as pessoas melhor depois da experiência de quase morte. Era quase como se eu ouvisse alguns dos pensamentos dela, porque não podemos falar sobre sua cirurgia tão bem-sucedida. É isso que eu faço, não perco pessoas. Sou uma excelente cirurgiã. Se continuar com esse absurdo, terei que lhe medicar. Essa era a mentalidade dela. Eu estava tipo, uau, não quero ser classificada como louca. Vou me calar sobre isso para ela e apenas falar sobre o corpo, mas parecia muito chato falar sobre o corpo. Eu queria falar sobre. Eu sentia que meu espírito ocupava todo o quarto. E então eu percebi o quão crítica minha família era. Eu estava tipo, ah, é daí que eu tirei isso. Eu ouvi comentários maldosos sobre mim, como, ah, que nojo, ela tem uma tatuagem. É apenas uma pequena tatuagem, sabe, ao redor do meu umbigo e eles estavam tipo, que nojo, então, por que que ela faria isso? Que asqueroso. E sabe, eles só falavam de si mesmos, nem mesmo se colocando no meu lugar. Eu estava com dor e eles estavam tipo, bem, eu tive que dirigir até aqui, acho que vou dormir no chão. E parecia que eles estavam mais lá pela minha mãe do que por mim, e ninguém realmente se importava comigo, exceto minha avó, que segurou minha mão e ela é católica. E quando eu contei a ela sobre os anjos, ela disse: Eu acredito em anjos. E sabe, havia esses pequenos momentos em que as pessoas se conectavam comigo, mas em geral as pessoas eram incrivelmente julgadoras, especialmente minha mãe, que até hoje é julgadora. Mas ela me olhou e perguntou como poderia ir até Deus. Sabe, como se eu fosse algum tipo de pessoa horrível. E eu olhei para a mãe dela e disse: Olha, você é amada tanto quanto eu sou amada. Ambas somos amadas e ambas estamos erradas em nosso julgamento. Bem, ela não gostou nada disso. Ela foi julgadora sobre isso. Sim. Então, sabe, até hoje ela nega tudo o que eu falei com ela sobre a experiência de quase morte, tanto no hospital, sabe, no ano em que estive lá na casa dela me recuperando. Essa é apenas a maneira dela de me manipular, sabe? Apenas dizendo que isso não existiu, porque eu não me encaixo no molde do que ela espera de alguém que é cristão ou alguém que conhece Deus. E isso é meio triste. Sim, e imagino que isso foi apenas uma pequena parte do que você teve que aprender a lidar. Porque quando você está nesse lugar expandido e é tudo amor e é lindo e tudo está perfeito e você está na presença do amor de Deus, que deve ser extraordinário. E eu realmente entendo o que você quis dizer sobre aquele amor atômico, como se você sentisse que ele está quase prestes a te dominar. Quero dizer, posso imaginar o quão desafiador deve ter sido tentar lidar com todas as estranhas questões que os humanos têm neste planeta. Pouquíssimas pessoas vivem em um estado de felicidade e amor constante. A maioria enfrenta problemas. Eu sei, você sabe. E eu direi que fui e voltei entre realmente sentir dor no corpo, mas depois ir para o outro lado para curar o corpo. Então, naquele primeiro mês, eu estava tendo muitas experiências fora do corpo, longas meditações, ainda trabalhando com anjos para curar o corpo. Mas no minuto em que eu estava com as pessoas, era diferente. E eu não sei bem como colocar isso, mas as pessoas com quem eu festejava, se fossem festeiros extremos, não conseguia ficar perto delas. A vibração era muito baixa ou estavam muito perdidas em hábitos autodestrutivos.
Os bons alunos que festejavam um pouco podiam conversar intelectualmente comigo, mas negavam minha experiência espiritual. Eu tive que conseguir um novo grupo de amigos, com amigos espirituais, trabalhadores de reiki e praticantes de yoga. E foi como se minha vida inteira mudasse, porque eu não conseguia mais me relacionar totalmente com as pessoas com quem eu estava andando. E então, sim, eu estava em um estado absoluto de alegria. Eu acho que a coisa mais próxima de iluminação que eu já senti foi nesse ano e meio depois, como se fosse pura felicidade, de certa forma. Seria como olhar para uma árvore e sentir ela e os pássaros falando comigo. É como se eu estivesse em uma viagem de cogumelo por um ano e meio, a energia, ou em um filme da Disney, os pássaros estavam Pousando no seu dedo enquanto os elfos chegavam, ao redor do filme da Disney, como se fosse simplesmente feliz. vida a cada passo. Mesmo que eu estivesse, meu corpo estava em dor. A cada passo que eu dava, eu era como louvado seja Deus. Cada pessoa com quem eu conversava era importante. E era quase como ser um recém-nascido e estar em completo encanto com este mundo. E eu estava meio que protegida por 9 meses. Eu estava lendo livros, meditando e comendo comida saudável na casa da minha mãe, enquanto ela e meu padrasto tinham que trabalhar. Então eu tive bastante tempo para refletir. E eu li os livros de Raymond Moody, Eden e Brinkley e, sabe, todas as pessoas espirituais que estavam em evidência naquela época, desde Deepak Chopra até o passado. Sabe, eu mergulhei e encontrei um grupo de meditação na cidade com pessoas mais velhas, numa casa onde faziam meditações. Eu amo todas elas. Eu estava transbordando de amor, afinal tinha apenas 22 anos na época. Então eu me lembro quando voltei para a faculdade apenas sorrindo para as pessoas, e as pessoas achavam realmente estranho, como pessoas a caminho do trabalho. Eu me lembro de pessoas franzindo a testa, tipo, por que que ela está sorrindo? O que há de errado com ela? Ela é louca, como se eu pudesse ouvir seus pensamentos. Não quero lidar com tanta alegria. Preciso de uma xícara de café, mas as pessoas interpretam errado, como homens mais velhos pensando, ó, essa é a jovem garota, mas não é assim. Eu não quis dizer isso dessa maneira, sabe? Como se houvesse todo esse mal-entendido de informação. Como se eu estivesse simplesmente transbordando de alegria. E uma coisa que percebi, com o tempo é que, sabe, ser infantil sem barreiras protetoras. E muitos que tiveram experiências de quase morte falam sobre isso. Você pode ser um alvo para sociopatas, narcisistas, porque pense nisso. Se um sociopata te vê, sabe, alegre e feliz, sabe, dando dinheiro para pessoas sem teto, sabe? Então eles pensam alvo fácil, sabe? Alvo muito fácil. E a coisa estranha é que eu conseguia ver a luz em todos. Então, mesmo que estivessem envoltos em escuridão, eu ainda acreditava em seu poder de acessar essa luz e se curar. E isso é uma habilidade muito boa em uma sala de aula, porque há uma certa quantidade de poder que um professor tem, mas não é uma habilidade tão boa na vida real. Tipo, eu tive que aprender a estabelecer limites e, sabe, não conversar com certas pessoas e não pensar que eu poderia salvar o mundo. Então, você voltou para ser professor. Como Foi. essa transição? É como se você estivesse dizendo que Deus lhe disse para fazer algo. Como você pode dizer não para Deus? Eu Sei que foi exatamente isso que eu senti. Eu senti que toda a minha vida seria arruinada se eu não fizesse isso. Como eu entendi que eu tinha que, sabe, quando Deus é o seu orientador, não há outra opção. Não é como se eu tivesse escolha. Então, como meus primeiros passos foram até o final do corredor, e foi muito doloroso, sabe, no hospital, eles me fizeram andar com um andador. E eu me lembro de olhar para as pessoas se formando e olhando para a torre e pensando: ah, eu não vou poder ir para a faculdade de direito. Eu tenho que ensinar. Ah, você sabe, é só raiva. Mas então, eu chorei sobre a parte física disso. E eu realmente deixei o ego e a parte física disso passarem por esse problema. E eu disse: deve haver um motivo. Talvez eu entenda com o tempo. Mas se Deus disse que é isso que deve ser, então eu devo acreditar que é a coisa certa a fazer. E o que eu percebi desde o primeiro momento em que estava fazendo estágio em salas de aula, senti uma orientação incrível. Na minha primeira aula, eu tive uma experiência de quase morte na minha turma. Então, esse garoto tinha
Ele teve uma lesão cerebral e ficou em coma por um ano inteiro e voltou para o ensino médio para terminar. E eu estava ensinando essa aula e contei a eles minha experiência no primeiro dia. Eu disse que tenho uma missão para estar aqui. Pode parecer estranho para vocês, mas não foi para eles. Eles adoraram. Eles queriam falar sobre suas próprias experiências. Esse cara queria escrever sobre isso. Outro jovem tinha largado as drogas e queria ser um conselheiro de drogas e álcool. Outra pessoa queria ser escritora. Então, sabe, todo esse grupo de estudantes estava a bordo. Sabe, eles acharam muito mais interessante do que o que tinham feito antes e na aula de inglês. Então, eu deixei eles escreverem sobre suas vidas. Eu permiti que eles explorassem tópicos de interesse para eles e escrevessem sobre o que os fascinava. E eu vi transformações até mesmo em alguns casos realmente difíceis. E essa sempre foi a minha especialidade, acho que os alunos difíceis, porque eu sabia que eles eram os que mais sofriam. E então apenas aprender a conversar com eles de maneira real e lembrá-los do que era possível, mesmo em situações desesperadoras, acho que abriu suas mentes de certa forma. Então, o que percebi não é que eu sou uma grande professora, percebi que Deus estava curando e trabalhando através de mim, que eu estava sendo curada enquanto ajudava os outros em um nível que eu nunca poderia ter me curado, que eu estava aceitando ser útil. E enquanto eu estava sendo útil, fui abençoada, e de maneiras emocionalmente profundas, como cada gatilho dos meus anos escolares, desde ser intimidada até, você sabe, ser uma pessoa introvertida, todas as coisas que eu vivi, eu consegui adicionar alguma cura à vida dos alunos e abri-los de maneiras diferentes. E então, todas as maneiras que os professores me ajudaram, a escola sempre foi um lugar seguro para mim, quando criança e de certas maneiras por causa dos professores e da atenção que eles me davam. E então eu pude criar espaços seguros para os alunos. E isso foi uma sensação incrível. E eu imagino que sua disposição em ser muito vulnerável com eles e falar sobre uma experiência muito pessoal que levou à decisão de estar lá foi realmente uma experiência maravilhosa para eles. Porque muitas vezes vemos professores e eles têm essa fachada e há essa certa personalidade que eles têm. Mas você chegando e dizendo que é por isso que estou aqui, deve ter sido uma experiência muito profunda para todos esses alunos. Eu acho que sim, acho que você sabe, isso abriu discussão, certamente você sabe, dependendo dos alunos no 11 de setembro, eu sempre contaria a história, mas em diferentes momentos do ano. Eu esperei até estar ensinando alunos do último ano do ensino médio. Após o 11 de setembro, muitos começaram a se alistar para o serviço militar. E eu pensei que alguns deles poderiam realmente morrer. E eu preciso contar a eles a minha história. Bem, isso abriu a discussão mais fascinante. Vários alunos tinham conexões com seus avós em espírito. E todo tipo de histórias vieram à tona. E esse garoto hiperativo que nunca se calava, a boca dele era assim. Ele nunca se calava. Quando contei minha história, ficou chocado. E ele estava tipo, você morreu, você realmente morreu e voltou. E você sabe, foi uma experiência interessante. E para voltar à sua pergunta sobre como foi percebido, na maior parte do tempo, em distritos escolares de baixa renda, as pessoas ficavam felizes em ter um universitário motivado e disposto a trabalhar duro com esses alunos, e eles não se importavam com o que eu falava, mas alguns distritos escolares tinham um problema. Agora, a meditação é bastante comum, mas houve um distrito escolar que pensou que eu estava ensinando budismo, e os pais ficaram muito irritados. Porque você sabe que eles pensaram se não podemos rezar nas escolas. Ela ensinava budismo enquanto as bíblias se acumulavam em minha mesa. E super, foi até o superintendente, então ele ouviu a fita de meditação que eu estava ensinando a eles, e ele estava, tipo, isso é apenas respiração, Realmente não. isso não é budismo. Onde está o voodoo? E eles estão, tipo, ele disse, eu não tenho problema com isso, mas quero aproveitar um jogo de futebol e não falar com os pais sobre você. Então, você pode parar de fazer isso. E foi meio triste, porque os alunos que mais se beneficiaram disso foram os alunos emocionalmente perturbados. Eles não conseguiam se concentrar em ler uma história. Mas quando eu adicionei meditação, lembro-me deste menino da oitava série levantando a mão e dizendo: Senhorita, finalmente consigo me concentrar.
terminei uma história por causa da meditação. E pensei, ó, querido, você sabe que ele tinha tanto acontecendo em sua vida e em seu mundo emocional que isso mostrou-me que, sabe, a meditação pode ajudar os alunos a terem mais sucesso na faculdade, no ensino médio e no ensino fundamental. Sim, bem, talvez você precise liderar o departamento de educação agora. Adoraria. Eu também adoraria isso. Aqui está uma pergunta que tenho para você, porque você teve uma experiência tão profunda com seu avô e andando no caminhão, e então, você sabe, encontrando o fractal de Deus. Quero dizer, parece que é maravilhoso lá. Mal posso esperar para ir. Não há necessidade de pressa, mas é como se eu não me importasse nada com isso. Como fomos convencidos a encarnar aqui na Terra? A Terra é um trabalho duro, quer dizer, está ficando bastante agitado agora. Como somos convencidos ou nos convencemos de que algo parece uma boa ideia quando estamos animados? Parece divertido? Sabe, parece um passeio. Eu acho quase como um passeio de montanha-russa, né? Assim, em resumo, sabe? Para nós lá, quando você tá lá, é isso que eu lembro de pensar que se eu morresse e ficasse lá, então eu veria todo mundo assim, como se não houvesse tempo, porque não há tempo. E então eu acho que nesse espaço, quando decidimos, não vemos como experienciamos a vida muito lentamente aqui, e não vemos que o tempo é nossa maior luta, sabe? E acho que estamos convencidos porque queremos fazer a diferença e há algo que não realizamos no passado que queremos realizar novamente. Acredito em vidas passadas. E eu acho que geralmente há algo que não fizemos completamente e queremos continuar com isso nesta próxima vida. E eu não vi nenhuma vida passada na minha experiência de quase morte, mas o que foi tão estranho é que eu acabei me mudando para Boston em um certo ponto. E eu me lembrei da minha vida passada lá, que morreu nos anos 20, e tudo o que era antes dos anos 20, eu simplesmente sabia. Eu podia andar por Cambridge. Eu entendia, sabe, onde as coisas estavam. E eu também entendi que eu queria viver de forma mais livre como mulher. E eu queria me expressar, ser compreendida e escrever um livro. E eu morri lendo todos esses livros. Na vida passada, meu marido morreu antes de mim, deixando uma grande biblioteca. Apesar de não ter sido tão educada, li todos os seus livros, incluindo alguns espirituais. Lembro-me de pensar que voltaria e seria escritora. O estranho é que nesta vida eu não podia esperar para aprender palavras. Como eu lia antes do jardim de infância, sabe? Completamente. Havia essa conexão dessa vida com esta vida. E eu não sei como descrever isso completamente. Mas eu acho que queremos continuar com algo que não terminamos. E nós não vemos isso como, por mais longo que pareça, ou por mais difícil que pareça. Porque uma vez que estamos lá, todo o grande trauma não parece ser tão grande assim. Acho que foi Natalie Sudman. Não sei se você sabe quem ela é. Ela escreveu um livro incrível, A Aplicação das Coisas Impossíveis, que li 4 vezes. Mas ela diz que há uma diferença perversa entre o que soa bem para nós em espírito e o que soa bem para nós aqui. E então Isso é verdade, sim, sim. Então, aqui está uma pergunta que tenho para você sobre sua experiência particular, porque foi tão ampla, porque você acha que isso aconteceu com você? Sei que estava predestinado e há muitos motivos pelos quais eu poderia entrar em, porque sei que estava predestinado, era para acontecer, mas essa é a principal coisa que sei. Sei disso porque e eu não falo muito sobre isso porque soava estranho. Eu já estava fora do tempo na noite anterior ao que aconteceu e eu continuei sonhando. E ouvindo nesses sonhos horríveis, eu continuava ouvindo meu pai dizer: "Oh, não, cuidado!" E eu acordava e estava suando, e então minha mãe gritando: "Meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu." Sabe? Apenas acabou. E repetidamente esse horror pelo que aconteceu. E então, um mês antes, e isso é parte do motivo pelo qual eu estava colocando minha vida em ordem. Eu tinha fumado maconha demais em um clube de comédia e eu saí do meu corpo por um momento. Eu ouvi claramente que você vai morrer. Então voltei ao meu corpo. Entrei em pânico, pensando que tive um surto psicótico por ser agnóstico. Achei que era por causa da maconha. Eu parei com todas as drogas. Eu nem mesmo bebia muito. Comecei a correr e pensei que não, eu não vou morrer.
sabe? Isso é. Mas eu estava sendo preparada, minha alma estava sendo informada. Era. Quase como uma pequena quebra na matriz, como se as informações estivessem meio que se infiltrando um pouco. Sim, sim, por mais estranho que pareça, estava começando também. Havia certa ansiedade em torno da corrida também, mas não sei como expressar isso. Eu pensei na minha mente, eu pensei que poderia ganhar, você sabe, porque eu tenho treinado tão duro na minha faixa etária. Mal sabia eu que estaria no hospital. Droga, eu não acho que você ganhou naquele dia. Desculpe. Então você sabe, você acha que isso foi pré-planejado? Tipo, se eu não estiver no caminho certo, vamos trazer isso à tona? Tipo, você acha que era mais uma espécie de plano B se as coisas não estivessem indo na direção que você queria quando planejou essa vida? Sim, é isso. Existem muitas realidades alternativas diferentes. Uma é que eu morri de overdose de drogas, sabe? E eu vi, sabe, vi isso como uma possibilidade, sabe? Apenas morrer naquele momento. Então eu vi outra realidade onde isso aconteceu, sabe? Então eu acho que entrar no caminho certo, fazer coisas saudáveis, correr, meu corpo estava mais forte. Ele passou por isso, por aquele desastre. E isso me abriu para uma realidade espiritual diferente. E eu acho que eu tinha um contrato com certos alunos. A outra parte da minha história que não abordamos, mas eu tentei tirar minha vida e não tive uma experiência de quase morte. Eu dormi por 36 horas após tomar vários comprimidos. E eu sabia quando voltei que eu estava destinada a prevenir o suicídio, que eu deveria trabalhar com certos alunos que estavam muito deprimidos e mostrar a eles que eles poderiam superar isso e que eles poderiam ver um momento muito melhor em suas vidas e que as coisas iriam melhorar. E isso fazia parte do meu destino. E que eu estava destinada a trabalhar com alunos que também eram viciados em drogas e alunos que, você sabe, tinham uma miríade de problemas com os quais eu havia lidado. Cerca de 5 anos atrás, ouvi de Deus que minha missão estava concluída. Eu lembro-me de pensar: ó, eu vou morrer? Sabe, tipo, o que que você quer dizer? Posso ganhar na loteria agora? Posso simplesmente me aposentar e ir para Costa Rica. E você vai prover, sabe, tipo, o que é isso? É moleza daqui para frente. E isso não é exatamente a verdade. Sabe, eu entrei em meditação e ouvi, não importa o que você faça agora, sabe? Tipo, o seu contrato com a educação está completo, enquanto você ainda traga a luz para outras pessoas, você ficará bem. E então eu pensei, bem, eu vou escrever meu livro, mas não há dinheiro em livros, você Ah, não há. E eu estou, tipo, bem, mal pago minha conta de luz com isso, sim. Mas você sabe, eu ainda meio que luto agora como qualquer outra pessoa. Tipo, né? O que eu quero fazer, então, eu faço leituras, eu me conecto. Sim, você tem seus dons espirituais expandidos. Vamos falar sobre o que você tem agora que não tinha e o que está fazendo com isso agora, porque eu acho que esta é realmente a parte divertida. sim. Então, aprendi a cura teta e trabalhei com cura energética comigo mesma e com os outros. Simplesmente amo isso. Faço isso à minha maneira. Seja reiki, teta ou qualquer modalidade que você aprenda com uma experiência de quase morte ou simplesmente entendendo a cura, especialmente se teve que curar seu próprio corpo. Eu amo trabalhar com as pessoas dessa forma. Tive muitas experiências com meus próprios ancestrais e ancestrais de alunos entrando e meio que tocando e dizendo: Ei, ela quer fazer isso, né? Um lembrete disso. Eu recebi todas essas mensagens ao longo dos anos dos ancestrais das pessoas, sabe? Então pensei: se posso fazer isso na sala de aula e para mim mesma, vamos ver se posso fazer para os outros. E então eu comecei, acho que por volta de 2017, a dar leituras gratuitas e apenas vendo como era. Então pensei que isso estava consumindo tempo e que era melhor continuar fazendo. Ok, quando você fala em leituras, está se referindo a eventos futuros? Você os conecta com seus familiares? De que tipo de leituras estamos falando? Principalmente membros da família. Então, pessoas que estão em luto, eu gosto de conectar as pessoas ao outro lado, e muitas vezes eles têm seus próprios conhecimentos e querem confirmação disso, ou estão tentando abrir seus próprios dons. Acredito que todos nós temos a capacidade de estar conectados e amar nossos entes queridos. E os médios muitas vezes estão apenas abrindo um pouco mais essa porta da percepção, né? Então isso faz parte disso. Sobre o futuro, acredito que temos livre arbítrio e há possibilidades alternativas.
Acho que consigo ver a luz e a direção para onde algumas pessoas estão indo e querem ir. E eu prefiro usar a cura para remover bloqueios, porque nossos próprios bloqueios ancestrais, bloqueios de vidas passadas, apenas o núcleo de quem somos, absorve todas essas informações, informações negativas no mundo agora que precisam ser removidas. Perdemos nosso poder para certas situações e podemos recuperar esse poder de certas maneiras, sabe, energeticamente, que é legitimamente nosso. E eu acho que isso é parte do que ir a Deus fez por mim, tudo o que eu havia perdido. E dado as situações, Deus estava dizendo que você é amado, está bem e tudo está certo. E eu acho que as pessoas precisam desse lembrete e precisam desse retorno energético para se moverem à luz de seus sonhos. Sim, sabe, eu concordo com você. Eu acho que todos nós temos essa capacidade. Nós nascemos preparados para isso. Essa é uma habilidade inata, nosso direito de nascença. Consigo me lembrar, e já contei essa história antes, da primeira vez que vi um daqueles pequenos celulares flip, sabe, quando eram novos. Olhei para aquilo e pensei, poderíamos ter apenas praticado nossa telepatia. Sim, exatamente. Esse foi o meu primeiro pensamento. Então eu entendo que todos nós estamos preparados para isso, para conversar com nossos entes queridos em espírito, para ver como os eventos se desdobrarão. Por que você acha que estamos tão fechados? O que aconteceu com a humanidade que estamos tão desconectados? Não estar conectado à natureza é uma coisa que, né, você sabe, eu acho que faz parte disso, mas também a comparação. Você sabe que em vez de conexão, quando percebemos que estamos conectados uns aos outros energeticamente, então, é claro, queremos a paz mundial, porque estamos sentindo isso não apenas pelas notícias, mas estamos sentindo todas as vibrações da dor e do trauma, porque todos nós estamos conectados. E então queremos que todos estejam seguros, felizes e bem, e seguindo na direção de seus sonhos. Então não há essa interrupção, você sabe, dentro do campo. Então, sim, este plano terrestre é um lugar difícil, difícil, porque pode levar centenas de anos até chegarmos a um lugar de paz. E eu acho que chegar a este ponto da vida onde estou na casa dos 50, eu penso, eu posso não ver isso. Eu posso apenas estar trabalhando para uma maior paz e harmonia e apenas plantando essas sementes para a próxima geração continuar a trabalhar nisso. Acho isso desanimador, mas também penso, ok, faça o meu melhor. Como eu tenho poder, a juventude. E então eu tenho um ressurgimento de amar, ensinar novamente, dessa perspectiva de capacitá-los para serem os melhores para o futuro. Você está lecionando na universidade agora, certo? Como ainda compartilha sua história com os alunos, já que está tão divulgada e muitos deles já ouviram? Sobre isso, ou eles se inscreverão na sua aula apenas, ou eles pedirão uma leitura média às vezes, sabe? E eu sou como bem, se é assim que você quer usar o horário de atendimento, eu acho que sim. Então Faria isso é o que eu teria feito. Ok, vamos conversar. eu quero. Vovó, eu quero. Sim, então é divertido e alguns, e isso depois da pandemia, muitos estudantes são muito espirituais também, então eles encontraram suas próprias práticas e maneiras de se conectar. Então, dado o planeta instável em que estamos vivendo agora, e dado o fato de que você viu onde é realmente muito legal, o que eu não me importaria de estar lá, qual é o seu melhor conselho para as pessoas agora? Quer dizer, parece que é algo todos os dias. E quase parece para mim que foi projetado para uma reação, é como uma coisa após a outra. Qual é o seu melhor conselho para as pessoas passarem por isso sem perderem a cabeça? Ah, sim. Então, primeiro, centralize o seu próprio mundo. Estou voltando àquele ponto sobre enviar e limpar sua própria energia do que você absorveu das notícias das outras pessoas. Comece todas as manhãs e todas as noites com esse tipo de lavagem do amor de Deus e apenas deixe tudo e você pode ficar no chão. A terra ajuda se estiver bom lá fora. Você mora na Flórida e eu moro no Texas, então temos muitas noites agradáveis, onde você pode simplesmente colocar seus pés no chão, olhar para as estrelas e pedir para ser lavado deste dia. E me dê a força de que preciso para permanecer protegido e para permanecer na luz e para ajudar os outros. E essa energia é importante, porque cada pessoa que faz isso centraliza a energia da luz, e quanto mais pessoas fizerem isso, quanto mais houver um ponto de virada, porque se espalha energeticamente. Então lembre-se de que sua energia importa,
mas também não podemos resolver todo o problema. E eu amo o que uma pessoa que teve uma experiência de quase morte disse em uma entrevista. Ela disse: Olha, é uma casa grande e bagunçada. E mesmo que você só consiga limpar a mesa da cozinha, é melhor limpá-la e fazê-la brilhar. Então você sabe, é isso que fazemos, você sabe, você dá sua energia para o que você é bom e o que você pode fazer e torná-lo ótimo. Você sabe, isso é tão bonito, você colocou isso tão lindamente e me lembra de, você sabe, todos nós ouvimos isso, aquele tipo de ditado clichê, ame-se primeiro, ame-se primeiro. E eu sempre pensei, ok, você sabe, Amor. ame-se primeiro, blá blá blá, você sabe o que sobre aquele cara ali, o que sobre aquele problema. Mas se todos nós nos amássemos, cada pessoa seria feliz, sim, e ninguém estaria querendo, ou com raiva, ou precisando, ou isso. Se todos nós nos amássemos, todo mundo está de bom humor, ninguém está procurando controlar, todos querem ser úteis e amorosos porque estão centrados. Então eu acho que isso, você sabe, por mais clichê que seja, é um conselho brilhante. É. E você sabe, além disso, eu só tenho que dizer que trabalhar em seus próprios gatilhos para que você seja uma força do que você quer ser neste mundo é um trabalho importante. Você sabe, curar-se permite que você seja a melhor versão de si mesmo. Concordo, tudo começa com a paz interior. Adorei sua visão sobre telepatia. Eu também pensei o mesmo sobre celulares. E agora é uma maneira muito boba de terminar esta entrevista, mas meu marido e eu, às vezes, nós falamos blá, 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 blá. Quando estamos apenas dizendo coisas que não importam. E às vezes realmente entendemos o que a outra pessoa quer dizer. Então eu acho que a telepatia é definitivamente possível. E esse tagarelar constante que o cérebro tem, você pode aprender a apenas vê-lo como tagarelice e mergulhar de volta na magia de apenas ser. Sim. Bem colocado. Então, como podemos saber mais sobre você? Você pode ir ao meu site, strishabargrande.com, e me contatar lá. Você pode ir ao meu canal do YouTube e também estou no Facebook, Instagram e todas essas plataformas. O que você está fazendo no seu canal do YouTube? Fale-nos sobre isso. Estou entrevistando algumas pessoas aqui e ali. E também estou apenas dando pequenas palestras aqui e ali também. Fantástico, não, foi um prazer conversar com você. Poderíamos continuar por bastante tempo. Tenho certeza de que terei 5 perguntas amanhã pensando em tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Espero que você volte e nos visite novamente. Sim, com certeza. Muitas bênçãos para você. Tudo bem. Obrigada. Tchau agora. Espero que você tenha gostado deste vídeo. A seguir, este é um bom. Ou você pode gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.